aquelas pessoas que eu costumo falar assim, não, isso dá gosto, né? Então, isso dá gosto. E eu gosto desses caras que dá gosto, entendeu? Eu acho que isso faz parte do processo, né? A gente não deve tratar nossos liderados como filhos, né? Eu acho que a gente deve tratar nossos liderados, como pessoas, como profissionais. E a gente deve estabelecer quem são essas pessoas de referência e deixar claro quem são essas pessoas de referência e por que elas são de referência. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo na trincheira, um espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. Nós estamos numa série falando sobre cerimônias que o líder precisa fazer com seus liderados. Já falamos sobre cerimônias de trabalho, sobre cerimônias de avaliação, cerimônias de conexão com os liderados e também começamos a falar sobre cerimônias de retribuição e recompensa. No episódio passado, nós falamos sobre recompensa, retribuição do ponto de vista financeiro. E hoje a gente vai falar sobre cerimônias, estratégias de recompensa e retribuição de ordem não financeira. Como é que é isso, Wilson? Como que uma pessoa pode sentir que tem alguma retribuição, alguma recompensa do seu trabalho e isso não é monetário? Rafa, eu vou começar com um exemplo que todo mundo conhece. Quem nunca entrou num estabelecimento e viu lá uma foto funcionário do mês? Ah, sim. Então esse é um tipo de retribuição não financeira. Às vezes a gente faz retribuições que não tem a ver com o dinheiro em si, né, ou com o salário. Na verdade, pode até ter custo, né, mas nós não estamos retribuindo com um salário na conta bancária, né, com benefícios diretos para a pessoa, mas é outro tipo de benefício, por isso que a gente chama de não financeiros, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos, né? Eu acho que esse começa a qualificar bem, né? O funcionário do mês, né? Como uma forma de reconhecimento, você está trazendo referência para aquela pessoa, né? Que fez a diferença naquele mês para aquele negócio, para aquele estabelecimento, né? Aqui na DB1 eu poderia citar parecidos com esse, né? O funcionário do ano, né? Obviamente a gente não faz o nosso processo de funcionário do ano tem a ver com cultura, né? Então, como é que a gente reconhece aquelas pessoas e retribui para aquelas pessoas um reconhecimento diferente para aqueles que foram pilares na nossa cultura, demonstraram um comportamento muito alinhado com um determinado valor da organização. Então a gente tem um valor lá de, por exemplo, de You Matter. Por incrível que pareça, eu já ganhei, inclusive, esse prêmio uma vez, né? Em 25 anos, uma vez eu ganhei esse prêmio. Ok, de You Matter. Em 25 anos, você ganhou uma vez e você ainda comenta, por incrível que pareça. É verdade, porque o presidente, né? Então, você não tem a expectativa de você, dentro da política da empresa, você ser premiado ou reconhecido, né? Certo. Mas é um processo onde a própria equipe vota, né? Por isso que eu falo que é incrível, normalmente você fica a parte chata, né? Exatamente. Você fica com a parte ruim de ter que resolver as coisas, Cobrança, decisões, né? cobrança, controle e tal, né? Mas teve um ano que eu consegui ganhar esse prêmio também de You Matter. Claro que isso tem a ver com a cultura da organização, claro que isso tem a ver com a minha cultura, né? Para mim, obviamente, pessoas importam, mas ter sido reconhecido pela equipe foi como um comportamento de You Matter, como referência, né? A melhor referência da empresa naquele ano como You Matter, para mim foi algo bastante inusitado e que me deixou muito feliz, sim, efetivamente. Mas junto com esse reconhecimento vem uma história, e essa história que é contada para todo mundo entender por que esse prêmio foi dado à pessoa A ou à pessoa B ou à pessoa C. No caso, nós reconhecemos, são 7 pilares de reconhecimento. A gente, obviamente, tem 5 histórias que a gente pode contar, que a gente elege, né? Então, são 35 pessoas que são referenciadas e nominadas num universo hoje de 800 pessoas. E, obviamente, é uma forma de reconhecimento dessas pessoas que tiveram um comportamento, uma postura muito alinhada com os nossos valores, né? Então, prêmios que a gente traz reconhecimento, a gente coloca os porquês, né, e dá destaque para pessoas, é uma forma de reconhecimentos não financeiros. Até mesmo uma festa de final de ano, uma celebração de uma meta batida, né, um churrasco,
também tem a ver com reconhecimento não financeiro. Eu poderia dar outros exemplos. Práticas de mulheres grávidas que a gente tem aqui na DB1, por exemplo, a mulher que está grávida, foi colocado recentemente um novo projeto que ela recebe refeições durante o dia preparada pela nossa cozinha, né, lanchinhos, né, porque tem uma questão de alimentação diferente, são pequenos cuidados adicionais que são colocados para pessoas grávidas, ou mesmo baby boomers que a gente faz quando a gente descobre que alguém está grávido, né. Explica esse baby boomer aí, o que é isso? Cara, baby boomer é assim, a gente traz a família aqui para a DB1, a gente reúne o pessoal, tem vídeos das pessoas dando boas-vindas para essa nova pessoinha que está chegando naquela família, que é a extensão, obviamente, das pessoas que estão aqui na DB1. Então a gente integra a família no ambiente de trabalho e integra, inclusive, essa pessoa que ainda está para chegar. Então são vídeos, são presentes, são livros, são fotos, são mensagens de boas-vindas que a gente faz um book onde essa pessoa pode consultar no futuro e entender o quanto ela foi esperada e bem-vinda e comentada aqui dentro, né? Porque desde cenas muito singelas, né? Como no último da Sayuri, né? Que ela fica com aquela mão naquela barriga, passando a mão na barriga o tempo todo enquanto conversa com a gente, são coisas muito simples, mas são histórias que essa pessoa que está chegando, né, pode perceber a nossa existência, o impacto que ela já estava gerando no nosso ambiente no futuro. Então são coisas muito simples que a gente pode vir praticando. Mas eu queria trazer coisas maiores também nesse processo de reconhecimento, como, por exemplo, uma recompensa não financeira, oportunidade de crescimento de carreira, oportunidade de desafio, oportunidade da pessoa colocar o que ela acredita nos projetos que ela está desenvolvendo, colocar a inteligência dela, não somente o braço dela. Oportunidade dela se desenvolver e de fazer a transformação que ela quer fazer no mundo, de colocar o seu dom e o seu talento em prática diariamente e ainda ser recompensada por isso, né, que é a parte financeira, ok? Mas nem todos os ambientes têm o ambiente necessário para que a pessoa coloque em prática aquilo que ela acredita como deve ser feito as coisas, que ela inove efetivamente, né? Ou até mesmo que ela se desenvolva. Eu não consigo crescer porque só vou conseguir crescer se meu chefe pedir as contas e for para outro emprego, senão eu fico batendo num teto que é o teto do meu chefe, vamos colocar assim. Então, você ter carreiras, a empresa está num processo de crescimento, de oportunidade, onde essa pessoa pode ser migrada para outras áreas e se desenvolver em outras áreas, são efetivamente recompensas não financeiras, né? Treinamentos que a empresa dá internamente ou custeia efetivamente para a pessoa, oportunidades da pessoa participar de treinamentos, ela pagando ou a empresa, mas durante o horário de trabalho, são recompensas obviamente não financeiras, seja ele provido pela empresa ou seja fora da empresa, né? O próprio ambiente que a pessoa trabalha, a cultura desse ambiente, né, que a pessoa está inserida, se é um ambiente seguro para a pessoa se posicionar e falar o que pensa, é uma recompensa não financeira no processo de ambiente de trabalho e que exige, obviamente, investimento da empresa para criar esse tipo de ambiente e de estrutura. Assim como também eu poderia estabelecer prêmios. Olha, como já aconteceu aqui com um time de ter superado o orçamento no mês de outubro, de setembro para outubro, já estava claro que eles iam bater a meta, e foi colocado um desafio extra. Todo mundo já ganhou seu PPR, seus salários e PPR já estavam garantidos, e foi colocado um desafio extra, e aí se eles batessem, a gente ia mandar a galera para Las Vegas. Então foi aí mais de 10 pessoas, que de 10 a 15 pessoas comprando passagem foram juntos, essa equipe inteira, para Las Vegas. Ou com o meu próprio time, uma vez, eles me desafiaram a sobremeta e falaram, se a gente bater, a gente vai fazer uma viagem internacional. Beleza. 2022, né, topei o desafio, 2022 estava com a equipe inteira em Machu Picchu, por exemplo, né? São benefícios, né? Ou recompensas, na verdade, né? Eu costumo separar esse nome de benefícios, recompensa e retribuição por um trabalho. Ele tem custo econômico envolvido por parte da empresa,
mas não chega diretamente no colaborador. Então chama de benefícios não financeiros, porque o que a gente está entregando, na verdade, numa viagem com a equipe inteira, né, em Machu Picchu, ou seja, em Las Vegas, que alguns colaboradores foram, ou até mesmo em montanhas, que a gente já foi aqui na nossa região e no próprio Paraná, são experiências que a gente está entregando. É um momento de vida, de histórias que essa pessoa vai contar para o resto da vida dela. Então a gente faz intencionalmente entregas. A gente tem uma prática aqui na DB1 que a gente até brinca que é prêmio Taiaiá, né? Então como a gente tem uma cota daqueles resorts que a cada 60 dias você tem uma semana, então a cada 60 dias nós temos que reconhecer 2 pessoas porque está lá disponível. Então tem 2 pessoas que são reconhecidas com o prêmio Taiaiá todos os meses. Tem custo para a empresa? Tem custo para a empresa, mas é um benefício de experiência para os colaboradores que tem a ver com reconhecimento. E a gente manda toda a família. Normalmente são pessoas que se destacaram por um esforço extra e acabou comprometendo um pouco do horário da casa em família. Então é uma forma de retribuir para a família uma experiência que tem um valor financeiro, mas também tem um valor da experiência para aquela família que talvez não estaria tendo. A pessoa vai durante a semana com a esposa, está ganhando salário, não está de férias e está no Taiaiá, vamos dizer assim, sendo remunerada para estar descansando, né? É uma forma de um benefício, um reconhecimento, né? E uma retribuição não financeira diretamente. São alguns casos, né, que eu poderia citar, mas cabe aí a criatividade de cada ambiente, de cada líder de fazer. E muitas vezes, mesmo que não seja política da empresa, o líder tem como fazer coisas muito simples com a própria equipe e relativamente barato para criar experiências como essa. Como exemplos que eu trouxe do próprio Baby Boomer, entre outras coisas, são coisas que não têm um custo financeiro relevante e mesmo que não fosse uma política da empresa, a liderança conseguiria fazer e lidar com isso tranquilamente e demonstra uma recompensa, um cuidado da liderança e uma forma de retribuir aquela entrega do trabalho que a pessoa está fazendo para a equipe. Legal. Às vezes pode ser um bilhetinho, para quem está presencial, algo na mesa, para quem está remoto, algo que está recebendo em casa. Está recebendo o iFood que foi contratado, ele nem estava esperando, por exemplo, que seja surpreendente. A ideia é causar uma experiência para a pessoa, que ela não está recebendo dinheiro, mas ela está recebendo algum tipo de experiência. Algum tipo de experiência ou reconhecimento, ou algo que ela perceba o valor dela naquele grupo. Tá. E aí você deu vários exemplos, né? E até instigou a criatividade da liderança de, puxa, não está fechado, né? Essa lista de exemplos, né? Dá para usar a criatividade. Mas eu imagino que tem um princípio por trás de todas essas práticas, né? Um objetivo para ser alcançado. Então, como que você entende que deve funcionar a cabeça do líder para encontrar esse objetivo, esse princípio, né? O que é que está por detrás? Falando dessa natureza de cerimônias, né? Qual é o motorzinho que deve movimentar o líder que está acompanhando a gente aqui na nossa audiência, né? Para ele empregar a criatividade dele para gerar essa experiência ali para a pessoa que ele lidera? Eu diria que tem 2 palavrinhas, Rafa. A liderança me enxerga, a liderança me vê. Ok? Ela percebe o meu valor e eu sou importante nesse ambiente. Ok? E ela percebe também a minha entrega extra, quando for um prêmio ou um reconhecimento por algo extra. Aquilo que eu estou fazendo, muitas vezes, sem uma intenção de ganhar algo por isso, certo? Quando a gente faz, mesmo de bom grado e mesmo de coração, a gente não está fazendo por um prêmio, por isso que eu estou falando de coisas que muitas vezes nem são necessariamente esperadas, mas quando alguém olha que você está fazendo aquilo, a pessoa se sente vista, reconhecida, valeu a pena ter feito. Então, o que está por trás é esse sentimento de gratidão que o teu liderado fica em relação àquilo que você está fazendo por ele. Ok? E não que ele está fazendo isso por um objetivo. Quando a gente definiu, sei lá, às vezes a gente define até antes, como às vezes no caso de uma brincadeira, mas no ano seguinte não vai ter viagem internacional por meta batida ou sobre meta. Não tem isso no ambiente. Alguns aqui podem até ser políticas e práticas que você institucionaliza. Ok?
desde que apresente algo que a pessoa perceba valor, que ela está sendo vista, e aquele momento que ela está sendo enxergado, e aquilo que ela está fazendo está sendo visto, seja o ordinário, seja o extraordinário, referência, como é o caso de uma cultura, de um comportamento, um reconhecimento lá na frente, ou seja, efetivamente uma premiação por algo que foi atingido além das expectativas. Mas o que está por trás de tudo isso é: eu reconheço o valor disso, eu reconheço você. Legal. Na sua experiência, como é para o time quando uma pessoa tem um reconhecimento assim não financeiro? Na minha experiência, existem cenários onde, quando uma pessoa vai receber esse reconhecimento não financeiro, pode acontecer de duas formas. Pela iniciativa do próprio líder, e isso deve ser dito publicamente, caso haja um reconhecimento específico, por exemplo, como um prêmio que a liderança quer dar para uma pessoa, como uma viagem, uma experiência, um final de semana no resort com a família. Só que quando você verbalizar isso para a equipe tem que entender de que isso realmente foi justo e essa pessoa efetivamente merece. Não pode parecer favoritismo. Legal. Okay? O que o líder tem que evitar é situações de favoritismo. Obviamente, situações de baby boomer que a pessoa está grávida é uma situação que não precisa ser discutida, a questão de favoritismo, e dá para ter um processo em relação a isso. Mas até numa premiação de cultura, como é que a gente evita favoritismo? Dá para o líder lá só colocar e dar um nome? Até seria possível. Se o líder não está seguro que ele vai conseguir expor, escolher, como a gente faz muitas vezes com o prêmio Tayaki, o líder escolhe e entrega para a pessoa. E não é um negócio que necessariamente precisa haver uma votação. Alguns momentos a gente fica em dúvida, a gente coloca para a equipe decidir. Como é o caso do prêmio de cultura. Os pilares de cultura que a gente tem no final do ano, a própria equipe vota. Então, vota na história, na verdade, mais do que na pessoa. Então, a pessoa é até anônima, né? A pessoa só fica sabendo depois. Então, você tira a pessoa, coloca a história, as pessoas votam na história e você elimina. Então, o cuidado que a liderança tem que ter quando ele faz esses reconhecimentos não financeiros é evitar favoritismo. Você acha que um líder não pode ter favoritos? Eu acredito que o líder deva ter favoritos, né? Aquelas pessoas que eu costumo falar assim, não, isso dá gosto, né? Então, isso dá gosto. E eu gosto desses caras que dá gosto, entendeu? Eu acho que isso faz parte do processo, né? A gente não deve tratar nossos liderados como filhos, né? Eu acho que a gente deve tratar nossos liderados, como pessoas, como profissionais. E a gente deve estabelecer quem são essas pessoas de referência e deixar claro quem são essas pessoas de referência e por que elas são de referência. Agora, para os demais, me dá gosto também, né? É só deixar claro os critérios do dá gosto, né? Para essas pessoas, o que dá gosto para a liderança efetivamente, qual é o comportamento, qual que é o valor, o que é valorizado em cima dessas pessoas, e obviamente aqueles que dão mais gosto e atendem mais a expectativa que todos podem atingir, passa a ser as preferências do líder, né? Normalmente o líder trabalha diferente com esses caras. Sabe o que você faz? Você dá mais feedback, você dá mais serviço, dá mais problema para os caras resolver. Então o cara que está mais sobrecarregado é o favorito do líder. Então se você está sobrecarregado, teu líder gosta muito de você. Pode ter certeza. Quem pode me ajudar nisso? A primeira pessoa que vem na cabeça. Que vem na cabeça, exatamente. Então, o favorito do líder é o que trabalha mais. Se tem alguém muito sobrecarregado na sua equipe e você está mais de boa, vai ajudar o amiguinho a tirar serviço dele, né? Para você também ser o queridinho do líder e ter mais trabalho. Legal. Muito bem. E isso cria um clima gostoso ali na equipe, né? Cria porque você essas coisas não podem ser... Tem algo que está por trás de tudo isso que eu falei, a transparência. Sim. Né? A gente tem que conversar abertamente sobre essas coisas com a própria equipe. Teve dessa brincadeira aí do agosto, eu aprendi numa viagem que eu estava indo para Salvador. Eu estava sentado do lado de uma médica, e eu viajando com a Cláudia, né, minha esposa, e eu na poltrona do meio, e de vez em quando você senta do lado daquelas pessoas que conversam, não para de conversar, né? E você nem conhece a pessoa, mas a pessoa tem o dom do diálogo.
E os assuntos não paravam, até que ela chegou na história do filho dela, né? Que o filho dela, a semana passada, tinha batido o carro, né? Que o filho que era o carro dela, né? Daí ele estava conversando com o filho, porque o filho ficou reclamando que o irmão tinha um carro e ele não tinha um carro, por isso que ele bateu o carro da mãe, né? E a mãe falou assim, contando para mim, eu não dou carro para ele mesmo, né? Ele não tem responsabilidade ainda para ter um carro, tanto é que bateu o meu carro. E eu falei para ele, você quer um carro, você tem que me dar gosto igual o teu irmão. Teu irmão tá fazendo medicina, não me dá problema, não me dá dor de cabeça, eu só escuto coisa boa dele, e você só tá me dando desgosto. Por que eu vou te dar um carro? Então você quer um carro? Então você tem que me dar gosto. Eu achei um bom critério, um critério justo, né, de favoritismo de um ou de outro, o dar gosto. Por isso que eu brinquei um pouquinho com o dar gosto. Mas no caso, obviamente, de uma corporação, que não é uma família, essas coisas devem ser conversadas abertamente com toda a equipe, e o dar gosto pode ser sim um critério. Legal, conectado à meritocracia. Conectado à meritocracia, obviamente, né? E de forma que você consiga explicar abertamente para as pessoas e as pessoas não se sintam injustiçadas ou que há um favoritismo, né, puro e simples, mas há um favoritismo meritocrático, vamos dizer assim, para essa pessoa. Legal. Obrigado, Wilson, por compartilhar aí com a gente essa maneira de gerar experiências para as pessoas, né? E através dessas experiências, engajamento, não só de uma pessoa, mas de um time todo, em volta de algo que é bom para todo mundo, né? Gente, esse é o nosso bate-papo de hoje sobre recompensas, retribuições não financeiras. E fica com a gente tem muitos outros assuntos bacanas aí sobre liderança, tá? Mas eu quero terminar aqui levantando uma pergunta para você. Será que você é um líder que dá gosto para o seu líder? E o seu time? É um time que te dá gosto ou não? E talvez a pergunta mais importante, o que é que você vai fazer a respeito disso? Fica com a gente aqui Na Trincheira, aqui a gente discute vários assuntos que vão fazer diferença para o seu dia a dia como liderado e como líder também. Curte, compartilha.